anos, a Assembleia Geral das Nações Unidas realiza a Conferência da ONU sobre a Água a partir de hoje até sexta-feira em Nova York. E direto de Nova York, a gente conversa com o nosso colunista Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Oi, Wagner. Good morning. Bom dia. Good morning, Marilu. Bom dia. Estou vendo você aí bem mais à vontade, que está um pouco frio ainda, acabou o inverno, mas já está na transição, mas já está bem mais frio aqui, viu? Bem mais frio. Ah, tá certo. Aqui continua aquele calorão, viu? Principalmente aqui na Baixada Santista, viu, Wagner? Mas vamos lá, querido. A conferência, formalmente conhecida aí como Conferência da Revisão Geral Intermediária da Implementação da Década da ONU para a Ação na Água e Saneamento 2018-2028, é o evento mais importante sobre o tema nesta geração. É isso, Wagner? Não há dúvida, Marilu. A primeira reunião foi em 1977, para você ter uma ideia, né, em Mar del Plata, na Argentina. E de lá para cá, não teve mais uma reunião desse porte, né, envolvendo chefes de Estado, o que eles chamam aí de os interessados, né, stakeholders, como, por exemplo, universidade, grupo de mulheres, povos originários, juventude, né? Então, nessa perspectiva, é de fato um momento muito importante, né, porque está trazendo aí 5 diálogos, né, para poder avaliar justamente como estão andando ou não, né, as famosas metas em duas perspectivas. Uma é essa que você comentou, né, que é justamente, nós estamos aí na década da água, que começou em 2018, vai até 2028, estamos bem na metade dela, por isso a avaliação da metade de meio de caminho, mas também aproveitar, Marilu, e associar aos famosos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são as metas até 2030, né, com o famoso Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 6, que trata da água. Então, é um momento muito importante porque a expectativa é avaliar até que ponto se está conseguindo avançar para questões centrais como acesso à água e saneamento, né? E principalmente associando aí, Marilu, a duas questões que não são frequentes ou não estavam pautadas, digamos assim, lá na reunião de Mar del Plata, né? Por exemplo, a questão das mudanças climáticas, né? A resiliência à mudança climática, todas as ações de adaptação necessárias, não apenas para controle, por exemplo, de desastres, mas também a própria provisão de água, né? Como é que você vai conseguir oferecer água de qualidade com as alternâncias climáticas que a gente está assistindo, por exemplo, a oscilação de temperatura, ao mesmo tempo, principalmente de chuva, né? E a outra novidade importante é que está pautado também as águas transfronteiriças, ou seja, aquelas águas que são compartilhadas por mais de uma unidade política, né? Então, são dois temas que não estavam lá naquele momento lá em Mar del Plata e agora vêm com muita força, refletindo justamente nesse momento que o mundo está vivendo, onde precisamos de mais água e aprender a conviver e compartilhar as águas que temos. Esse é um enorme desafio para o século XXI, Marilu. Certo, e aí nesse fórum a gente tem a ideia, né, de que se compartilhe também conhecimentos, né, em diversas partes do mundo, né, gente, enfim, especialistas, acadêmicos do mundo inteiro reunidos aí, e a gente deu uma olhadinha aqui no link, né, justamente da ONU, para saber onde é que o Brasil aí está se posicionando, né, estou vendo aqui a lista de oradores para o plenário, o Brasil está ocupando o número 114, né, na lista, 114º lugar para falar, e citando o Brasil, queria saber, Wagner, sobre a sua contribuição, né, a sua participação aí em Nova York, e também como que está o Brasil diante, né, do mundo em relação à questão da água. Veja, Marilu, o Brasil vai falar nessa posição em termos de chefe de Estado, né, como representante na ONU, né? Então, quem fala em nome do país é geralmente o Ministério das Relações Exteriores ou algum delegado, né? O chefe da delegação, João Paulo Capobianco, que é o secretário executivo, né, de Meio Ambiente e Indústria Climática do Brasil atual, já ocupou uma posição semelhante na gestão anterior do governo Lula, e ele é doutor pelo absolutamente capacitada para nos representar muito bem, e Itamaraty também traz seus representantes, né? Isso tudo é definido aí em negociação. E eu não estou com membro da delegação oficial, já participei outras vezes como membro de delegação, então dessa vez não, eu estou como representante da universidade, né? As Nações Unidas abriram essa possibilidade de que as universidades, ONGs, povos originários pudessem se inscrever, e é nessa condição que eu estou. Nessa condição, a gente acompanha os chamados eventos paralelos. Para eu ter uma ideia, foram propostos mais de 1.200 eventos. Eles aprovaram
em torno de 150 dentro do espaço das Nações Unidas e mais outros cento e tantos que ocorrem ao longo da semana aqui em Nova York. Né? Então, para você ter uma ideia, no último domingo, desculpe, houve uma reunião muito interessante discutindo a questão da água como patrimônio, e uma discussão bastante rica que surgiu ali foi justamente a ideia de considerar o tempo do rio, né, assim, os direitos do rio, né, como é que a gente pode aprender também na cogestão da água as próprias necessidades do rio como uma forma de expressão da natureza, né? Isso é algo que está reconhecido, por exemplo, em países como Colômbia, Equador, mas que numa escala mais global isso não está presente ainda. Então foi muito interessante, né, a ideia de associar a cultura do rio, né, a dinâmica do rio. Eu como geógrafo achei muito interessante essa abordagem, porque nós sabemos que o rio tem sua dinâmica própria, né? E ele pode também, ele tem suas necessidades, né? Quando você começa a retirar água de várias formas, seja para represar, gerar energia, para fornecer para outros usos, você também está afetando a dinâmica do rio, que ao final vai nos afetar também, já que nós vamos ter os ciclos todos necessários para que a gente tenha água limpa, né? Água de qualidade. Esse é o grande desafio. Na segunda-feira teve um fórum também sobre economia circular e água, muito interessante, algumas experiências envolvendo aí controle de cheia, né? E a partir de hoje, aí você tem uma agenda realmente muito intensa, né? Na reunião oficial, uma das pautas que eu vou estar acompanhando é justamente a das águas transfronteiriças, que eu estou trabalhando há algum tempo, mais de 10 anos já. Vai haver uma reunião hoje sobre a Amazônia, amanhã sobre Bacia do Prata, enfim. Então a gente começa agora a acompanhar. Esses momentos que você falou são muito importantes porque a gente tem a oportunidade de conviver, né, com diversos especialistas. Estão aqui os maiores nomes, né, de toda essa discussão sobre água no planeta. Os ativistas também estão presentes, né, as mulheres estão presentes, os povos originários, a juventude está presente. Então, é um grande congraçamento, né? Ontem mesmo no credenciamento da fila, embora foi uma fila de 1h30 para poder pegar a credencial, a ONU também é burocrática, né, como qualquer órgão público, enfim. E a gente já encontrou várias pessoas, enfim, já começa uma interação muito interessante, muito rica. É de fato um momento bastante importante nessa perspectiva, né? Nós estamos assistindo uma tensão no planeta muito preocupante, né? Visitas de chefe de Estado, acho que o pessoal está acompanhando, né? China próximo de Rússia, Japão chegando em Kiev, enfim, é uma situação um pouco tensa. Isso também vai refletir na reunião, não há dúvida. Comentário por aqui é que isso também está influenciando, tanto que quando a gente vai olhar a parte que mais importa, né, recursos, finanças, não há nenhum número apresentado, nenhum número novo, pelo menos, né, e isso de fato gera sempre muita inquietação, porque se faz todo um esforço de levantamento de necessidades, mas na hora de botar a mão no bolso, né, de passar o cheque, de fato as questões não costumam avançar muito nas Nações Unidas. Então esse talvez seja o maior impasse que nós vamos enfrentar aqui, mas eu acredito que esse congraçamento, né, toda essa energia que está posta aqui, de tantas lideranças e ativistas, de alguma maneira impulsione um pouco mais, né, a decisão final, que é justamente a agenda para a água, possa ter aí algum aporte maior de recursos, né, e apostar no multilateralismo, no diálogo, em vez do conflito direto, especialmente o conflito armado. Exato, e lembrando, né, Wagner, que bilhões de pessoas no mundo inteiro vivem sem água potável e tampouco saneamento básico, né? E esse é um drama do mundo inteiro, inclusive um drama brasileiro, né? Veja, Marius, 2,3 bilhões do planeta, é quase um terço da população, né? Não tem acesso à água de qualidade. Isso é um número que quando a gente fala, né, tinha uma professora, infelizmente já faleceu, Ana Marangoni, falou assim, a gente tem que às vezes botar todos os zeros para a pessoa ter noção de quão grande é 2,3 bilhões de pessoas, né? E de fato é muita gente, né? No século XXI, gente que não tem acesso à água, você não tem acesso à saúde, você não tem acesso à dessedentação, você não tem acesso à higiene pessoal, você não tem acesso a uma série de questões associadas, né, à água de qualidade. Por isso que o tema das águas transfronteiriças, se me permite de novo puxar a brasa para minha Claro. sardinha aqui, ele passou a ser fundamental porque se você pensar bem, quer dizer, os grandes rios, eles acabam sendo usados para fronteira entre países, mesmo no interior de alguns países, né? E esses são os principais fornecedores de água, né? Isso em termos superficiais. E tem também os aquíferos, né, que são subterrâneos, a gente não enxerga, mas eles também são compartilhados, né? No caso do Brasil, por exemplo, o aquífero Guarani, com Argentina, Uruguai, Paraguai. Então, na verdade, esses são os grandes provedores de água, né? Essa água compartilhada. Também tem as águas de geleiras, que estão congeladas. Você pensar, por exemplo, a situação Chile-Argentina, né? Você tem ali a Cordilheira dos Andes, então você tem água compartilhada, que está congelada, mas ela pode verter para um lado ou para o outro.
mas ela vai verter desde que haja o descongelamento, enfim, então tem a relação com mudança climática. Veja a complexidade da questão, quer dizer, nós temos muita água hoje já compartilhada, e é um tema que as pessoas não se dão conta, né? Na verdade, nós temos que aprender, sim, a conviver com essa água, de modo que o uso de um vizinho não impeça o uso do outro e possamos ter, ao final, um uso mais adequado dos recursos hídricos, pensando a água no sentido mais amplo, né, numa escala mais abrangente, e aí considerando justamente a própria dinâmica dos rios, por exemplo, dos aquíferos, dos corpos d'água, que é algo muito importante que nós temos que ponderar, né? Esse tema não é novo, isso já surgiu já no começo dos anos 2000, por exemplo, né, no Nova Cultura da Água na Espanha, essa questão já estava presente, o Francisco Gil, o próprio Pedro Arroyo, que hoje é o representante relator da Direito Humano à Água da ONU, também trazer esse tema, mas é uma questão que aparecer nessa conferência já é algo muito importante, já mostra que é preciso ter um outro olhar, né? E acredito que a ONU ela tem um pouco esse papel, ela é um farol que ela ilumina algumas questões, né? Isso pode virar depois uma bandeira de luta de movimentos sociais, pode virar políticas públicas em países, né? Mas a questão que sempre pega é quem vai pagar a conta. E nesse aspecto, parece que não teremos muito avanço ainda, Marilu. Pelo menos até o documento, até o que como está posto hoje, não traz nenhum valor. Quem sabe até sexta-feira se consegue chegar a um valor mais explícito e ele aparece ao final. Vamos acompanhar. Exato. Nesse tema, né, tema de estudo, seu Águas Transfronteiriças, né, Wagner, o Brasil é um vizinho incômodo, né? Falando aqui, né, os países, né, que fazem fronteira com o Brasil, já que a gente está enviando aí pelos rios também uma quantidade enorme de agrotóxicos, né? Não é isso, Wagner? Chega até em Buenos Aires, né? Esses agrotóxicos que a gente usa, por exemplo, no Mato Grosso, né? Quer dizer, é um tema bastante alarmante Sem e que os dúvida, outros Marilu. países podem reagir também, né? Não há dúvida. Pra você ter uma ideia, na reunião de domingo que eu participei, o pauta central acabou sendo o Pantanal, né? Foi até um pesquisador de fora que trouxe a questão, enfim, um pesquisador da Alemanha, mas que conhece muita região, participou de vários projetos, até fala, inclusive, bem português. Enfim, trocamos muita informação, foi muito interessante a conversa, mas por que aparece o Pantanal? Justamente pela destruição verificada, especialmente nos últimos 4 anos. Até quando eu falei, olha, eu poderia explicar um pouco melhor o que aconteceu no Brasil nesses últimos 4 anos, e é impressionante como as pessoas ficam estarrecidas, né, quando a gente começa a mostrar o que foi o Brasil dos últimos 4 anos. Eles têm alguma noção, né, são pesquisadores, mas não têm detalhes, né, então, realmente, quando a gente começa a mostrar o que ocorreu e por que chegou nesse do Pantanal, fica claramente marcado como uma gestão, né, a destruidora das questões ambientais do Brasil. E o Brasil tem uma posição muito peculiar, né? Nós somos, na verdade, estamos nas cabeceiras da Bacia do Prata, como você lembrou bem, e jogamos, infelizmente, né, rejeitos que chega assim até Buenos Aires. Por outro lado, também o Brasil, embora tenha a maior parte do território da Bacia Amazônica, as cabeceiras não estão no Brasil, né? Estão basicamente em Peru, enfim, outros países vizinhos. Então é uma situação um pouco diferente, desigual, né? Já em relação às águas subterrâneas, nós temos algumas partes de recarga do aquífero, o município de Ribeirão Preto, por exemplo, é uma área muito importante, mas há outras partes também, no Paraguai, em fronteira Brasil-Argentina, por exemplo, né? Então, nesse caso, está um pouco mais equilibrado, digamos assim. Mas o Brasil é o principal usuário em termos de volume, né, de água do aquífero Guarani. Então, de fato, nós temos que discutir, sim, melhor, né, esse uso da água compartilhado. Há uma experiência com o Paraguai envolvendo a usina hidrelétrica de Itaipu, né? O Paraguai reivindica, do meu ponto de vista, corretamente a soberania energética, que seria poder dispor do excedente de energia da forma que achar melhor. Enfim, isso vai ser revisto justamente esse ano pelo acordo de Itaipu, tem uma aluna acompanhando essa discussão. Enfim, então a gente tem aí uma agenda bastante importante, né, muito rica, que para o Brasil é fundamental, sim, né? As águas transfronteiriças, eu citei 2 rios, mas podia citar o Rio Madeira, enfim, envolvendo Bolívia. Há, de fato, uma enorme interesse para o Brasil nessa questão das águas transfronteiriças, porque são justamente rios importantes que delimitam, né, nossos limites territoriais e as fronteiras, as faixas de fronteira que estão para o nosso lado e para o lado dos nossos vizinhos também. Então, de fato, um tema bastante rico e importante para o país, sim, você tem razão. Tá certo, Wagner, a gente está no finalzinho aqui, eu gostaria que você usasse, né, esse minutinho aqui final
para falar como é que você está sentindo aí mesmo o clima entre os participantes, enfim, a gente tem vários assuntos-chave, né, que estão, enfim, detalhados, todos os tópicos aqui na página justamente das Nações Unidas, né, então tem várias biodiversidade, ecossistemas, cidades sustentáveis e assentamentos humanos, mudança climática também, como você já falou, florestas, enfim, é uma riqueza, né, estar nesse momento aí em Nova York, né, Wagner? De fato, é uma riqueza, Maria, se você não tiver foco, né, e fizer escolher lá os temas que você vai acompanhar, há uma dispersão absurda, você, no final do dia você está esgotado e não conseguiu aproveitar muito. Então, eu de fato já organizei minha agenda aqui de trabalho, né? Selecionei os eventos que eu vou estar participando e acompanhando, e é sempre muito interessante, né? Esses eventos eles ocorrem com um intervalo de 1h30, então você tem 2 ou 3 expositores, se abre para o diálogo, e aí é um momento realmente de maior riqueza, onde a gente tem chance de interagir e conhecer colegas, né? A prática de troca de cartão, por exemplo, né, é muito frequente nas Nações Unidas, você rapidamente troca um cartão, etc., e vamos para outra sala, vai começar outra discussão, é muito intenso, né? Mas é muito bom, de fato, porque você tem a chance de conviver com pesquisadores, mas ao mesmo tempo você tem um ministro, você tem um assessor, né? E é um ambiente bastante interessante, onde está todo mundo aberto para o diálogo, né? O resultado disso tudo é mais pressão, é mais capacidade de análise, né? Isso tudo é muito interessante. Daí surgem também possibilidades de interação acadêmica, intercâmbio acadêmico, de pesquisa, enfim, tudo isso é sempre muito bom. E é uma aposta, Mariana, no multilateralismo, no diálogo, né? Ele é sempre melhor do que os conflitos armados, e o mundo está tomando rumos muito preocupantes. Eu não estou nada satisfeito com o que eu tenho acompanhado essa semana, não. E isso já está repercutindo aqui. A gente sente nos corredores das Nações Unidas uma certa tensão no ar, porque, de fato, está havendo uma aceleração aí de manifestações de países importantes, de agrupamentos importantes, que podem se levar a um acirramento de tensões, a um alinhamento aí Rússia e China, e do outro lado um alinhamento chamado Ocidente, né, Europa, Estados Unidos, Japão, que vai gerar certamente consequências dramáticas. Então eu espero que a conferência também possa trazer algo nessa perspectiva. Vamos apostar no diálogo e deixar o conflito armado de lado. Tá certo, Wagner. A gente agradece a tua participação. Até a próxima semana. Um forte abraço e, enfim, sorte aí, né? Levando as notícias também acadêmicas, né? Aqui do Brasil, aí para a ONU em Nova York. Um abraço para você, Wagner. Até lá, até para a semana. Tchau, tchau. Até a próxima. Falamos aqui com o Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. E com isso, a gente encerra o Jornal Brasil Atual de hoje. A gente volta amanhã, 7h. Rafael Garcia e eu. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.